Olá, estamos começando mais uma live no setor visitante. Hoje um dia triste para a comunidade do futebol. Faleceu em São Paulo o jogador do Nacional, Juan Izquierdo, que se sentiu mal no Morumbi semana passada, no jogo que valia o acesso às quartas de final da Copa Libertadores entre o Nacional e o São Paulo. Estava acompanhando aquela partida, ficou todo mundo torcendo pela recuperação do atleta, que infelizmente não conseguiu reagir. E ontem à noite a gente teve essa notícia ruim. Queria mandar os sentimentos, né, para não só a família, né, como também, né, os jogadores do Nacional, os jogadores do São Paulo que estavam envolvidos. Uma situação muito triste, né, acompanhar ali o pessoal no hospital, né, buscando informações e depois, né, recebendo essa notícia triste que ninguém gostaria de receber. Uma pessoa jovem, tinha acabado de ser pai. Então, assim, é bem triste, né, a gente ter que falar isso aqui, né, ter que comentar, mas é uma notícia que não pode passar batido. Vamos lá, vamos agora, né, encontrar forças aí para continuar a sequência, né, dessa temporada, principalmente os uruguaios, né? O campeonato lá no Uruguai foi paralisado e acredito que o time do Nacional vai demorar um tempo aí para conseguir se recompor. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre as últimas notícias do Botafogo, vamos falar das buscas por zagueiro, e olha, não gostei da última notícia que eu li. Vamos falar também de uma notícia que o Joaquim está aguardando há muito tempo, né, que é a questão do calendário e dos estaduais que estão começando a ser debatidos, e também falar do Botafogo, né, que cedeu 4 jogadores para seleções, um para a seleção brasileira, um para a seleção angolana, um para a seleção venezuelana e outro para a seleção paraguaia. Isso já não acontecia há muito tempo, o Botafogo voltando a ser vitrine e a importância disso para o calendário para o projeto de John Textor. Bom, antes de começar a trocar uma ideia sobre esses assuntos, deixa eu colocar aqui na tela o banner, né? Pedindo para vocês chegarem junto no like, ativarem as notificações, se inscreverem no canal, e tem também o clube de membros a partir de R$ 5. Muito importante, like e inscrição. Joaquim Marques, e aí, rapaz? Como é que você tá? Essa notícia triste. Enfim, segunda vez que acontece, né? A gente viu, você é da minha época, a gente viu aquele jogo São Paulo e São Caetano no mesmo estádio, no mesmo lugar, acho que até do mesmo lado do campo, né? Uma situação se repetindo, triste para a comunidade inteira do futebol. Bom dia, Depp. Bom dia para os amigos do setor visitante. Realmente é uma notícia muito triste e ainda teve outro, né, que não foi aqui nos nossos territórios, nos nossos domínios, que foi o Marc Vivian Fouet de Camarões, mas foi uma coisa que chocou o mundo porque foi na Copa das Confederações, né? Muita gente estava assistindo o jogo, né? Foi uma época próxima. Agora, triste também, né, até para o São Paulino, né, que é um ambiente que fica pesado, né, porque o do Serginho também foi no Morumbi, né? Assim, confesso que fiquei especialmente comovido com a notícia, porque eu acabei de passar por um problema, né, bem complicado com a minha esposa, com questão de arritmia, passou por uma cirurgia cardíaca, e foram dias bem pesados para a gente. Então essa notícia mexe muito. E força aí para os familiares, para os amigos. Infelizmente ele deixa, né, uma filhinha pequena, a esposa. E, enfim, minhas condolências aí para os uruguaios, para os amigos, familiares e torcedores do Nacional. É isso, vamos tocando aqui então, vamos começar a falar sobre uma notícia, Joaquim. Primeiro colocar aqui uma que eu acho que foi publicada ontem. Foi publicada ontem, 10 horas da noite. Ontem não teve live. É uma notícia do TF falando que o Botafogo descarta contratar por contratar para a zaga e busca oportunidade de mercado ou perfil mais jovem. O Botafogo não vai apenas contratar por contratar, está buscando jovens ou chamadas oportunidades de mercado para reforçar a zaga. O Glorioso conta no momento com 3 jogadores mais experientes, Bastos, Barbosa e Pablo.
além de Lucas Alter, que não goza de muito prestígio com a torcida. Em oportunidade de mercado se encaixa, por exemplo, a tentativa que o Botafogo fez por Lianco, que acabou indo para o Atlético Mineiro. Já entre jovens, o clube tentou Joaquim, que foi para o Tigres, e Jair Joia dos Santos. O Joaquim, que era um jogador que tinha sido mais testado, né? Tinha jogado Série A, era titular do Santos, o Joaquim, né? O Jair, um jogador mais jovem. Deixa eu colocar aqui na tela a outra notícia, que é essa daqui, ó. Com a volta de Pablo aos relacionados para o jogo com Fortaleza, o Botafogo encerra a busca por zagueiros, diz o blog do Diogo Dantas, do Jornal o Globo. Essa é uma notícia de hoje, quarta-feira. Então, segundo o blog do Diogo Dantas, o Botafogo encerrou a busca por zagueiros e prioriza a contratação de um lateral direito, setor em que tem contado apenas com Matheus Ponte. Na zaga do atual elenco do Glorioso terá Bastos, Barbosa, Alter e Pablo. O Segovia foi emprestado para o CRB e o Felipe Sampaio tem clubes da Europa, né, de Portugal especificamente, e também o Atlético Goianiense interessados nesses dois atletas. Então, assim, fica um elenco muito curto, né? Pensando na nossa defesa, você tem 4, sendo que um desses não dá para confiar 100%, que é o Pablo, e a base do Botafogo, ela, infelizmente, não produz jogadores ainda com qualidade para chegar jogando na Série A. Você vê o Palmeiras, se estiver precisando de um zagueiro, ele vai lá, como tem esse Vitor Reis, né, tem feito boas partidas, inclusive colocando o Murilo no banco. Né? O Flamengo, se bobear, deve ter uns zagueiros. O Botafogo é difícil a gente recorrer à base. Então é um risco muito alto que eu não consigo entender esse negócio de contratar por contratar. Se agora o Bastos tivesse feito a mesma coisa que o Damian, tivesse ido embora e pegasse todo mundo de surpresa, aí eu ficar, realmente, vou passar um paninho aqui para a diretoria, porque é difícil, né? Vai trazer por trazer, é complicado. Agora, o Botafogo já sabia que precisava contratar zagueiro há muito tempo. Então teve mais do que tempo suficiente para encontrar um novo Adrielson, um novo Bastos, porque a gente tem um bom departamento de análise de mercado. Agora, faltando 5 dias para encerrar, que vem com esse papinho, não vamos contratar por contratar. Eu espero que o jornalista tenha apurado mal, né? Que não seja verdade. Mas acho difícil, cara. Acho difícil. Eu estava 100% convicto que a gente ia trazer um zagueiro e agora já começa a ficar bem preocupado. E não apenas levando em consideração o nome dos jogadores. Porque o Alter está numa fase ruim. Não, cara, é porque tá curto mesmo você ter 4, sendo que dos 4, um tem problemas físicos. Cara, é você não aprender o erro, aprender com os erros do passado. Aí só falta a gente perder algum título por um detalhe, aí no ano que vem o Tex só falar: pois é, agora eu aprendi que não dá para ficar sem zagueiro, que deveria ter contratado mais um zagueiro, como ele falou agora do Bruno Lage, né? Eu teria feito diferente, não teria demitido o Bruno Lage. Aí só falta a gente ouvir isso no ano que vem. Eu acho um absurdo se o Botafogo não contratar um zagueiro. E assim, a gente não está pedindo um zagueiro de 10 milhões de dólares. Está pedindo um zagueiro que seja para completar, pelo menos. Porque não dá para confiar no Pablo. Imagina só, acontece alguma coisa com o Bastos. O Bastos vai jogar os 19 jogos que a gente tem restantes na temporada, se o Botafogo avançar até a final da Libertadores. Acho difícil, o Bastos está cansado. O Bastos, na data FIFA, vai viajar, vai para a África, tem que pegar um voo complicado, vai para a Europa para depois ir para a Gana. Aí depois até tem Luanda, São Paulo direto, mas não vai descansar. Então é complicado isso, né, Joaquim? Se realmente for verdade, Botafogo priorizando o lateral direito, ok, no momento é a prioridade, porque só tem um, mas não pode deixar de trazer um zagueiro. Bom, Depp, é uma questão que irrita, né? A gente já vem falando disso já nem sei desde quando, cara. Desde lá das fases iniciais da Libertadores. E eu acho que minha bola de cristal funcionou bem, porque em vídeos anteriores teve um dia aí que eu falei, olha, gente, eu tô achando que a gente vai ficar sem zagueiro
né, zagueiro novo, né, contratado novo. Eu tô achando que o John Textor vai apostar as fichas dele na recuperação do Pablo. E assim, por um lado, até faz sentido quando a gente pensa no Pablo enquanto a qualidade técnica, né, a capacidade dele como zagueiro, que é realmente um bom zagueiro e pode, inclusive, quem sabe, ser titular se estiver bem fisicamente. O problema é que eu acho uma loucura confiar na questão física dele. Não tem nada que nos indique que a gente pode ficar tranquilo. Falar, não, relaxa, fiquem de boa, fiquem tranquilos que o Pablo vai jogar daqui até o final do ano super bem fisicamente, jogando jogos normalmente. Não tem como É. confiar. E eu acho que o Texas está O, confiando. E o isso Joaquim, pode custar muito caro. eu tava falando com os amigos hoje, quando saiu essa notícia, eu falei o seguinte, ó, se o Botafogo tivesse o Lucas Alter, o Barbosa e o Bastos, e o Pablo agora tivesse na Rússia, jogando bola, sendo titular, o Botafogo fosse lá e contratasse o Pablo, estaria de boa, cara. Beleza, estamos aí com 4 zagueiros. É, de repente trazer alguém mais jovem, Deu uma alguma aposta piscada mais aí. barata e tal, assim, Mas assim, ficaria de boa. O problema é que, diante dos nossos olhos, o Pablo não está jogando. Caramba, ele fez o quê? Acho que 28 minutos, o Lelê falou, jogou 28 minutos em 4 meses, cara. Porra, aí é complicado. Não é a qualidade do zagueiro, que eu nem acho o zagueiro ruim. Na Mas assim, real, no ano passado, jogou. Eu falei, nem acho o zagueiro ruim, não. Eu acho um zagueiro bom. Mas no ano passado não jogou pelo Flamengo, teve problemas de lesões. E nessa vez, tá que diante dos nossos olhos também com problema de lesão. Né? Foram lá, trouxeram o Pablo. Beleza, tá tudo certo, mas não é o caso. Isso que me deixa preocupado. a questão é que não é nem 4 meses, né? A gente está entrando aí no mês de setembro, praticamente. E nesse período inteiro ele só jogou 28 minutos. Foi aquele jogo contra o Juventude que ele sente a lesão ainda no primeiro tempo e é substituído. Né? Então, no ano inteiro, ele só fez esses 28 minutos contra o Juventude. Agora só nos resta acender vela aí, fazer as nossas orações. Você, por favor, vá na igreja aí do Largo do Machado, acenda as suas velas em nome do Pablo, porque definitivamente o John Textor resolveu chutar o pau da barraca aí e fazer a aposta mesmo. Depois de ter gastado toda a fortuna que ele gastou para montar esse elenco, ele pode terminar o ano chorando, chupando o dedo aí, porque pode custar muito caro essa aposta dele, né? Textor barra Brito Arthur Jorge. A gente não sabe quem, não tem essa informação. De repente, até o Textor. Não, será que esse aqui a gente pode contratar? Ah, esse aí eu não quero. Esse aí é contratar por contratar. Pode ser também, Mas pode ser uma ideia do Brito. convenhamos que no final disso aí a gente tem que cobrar do Texas, né? Não é ele que toda É vez que que nem no acontece ano isso. passado, o responsável. Talvez ali os jogadores tenham ali um papel importante na decisão da demissão do Bruno. Mas aí quem assina, quem tem a caneta é o Texas. Não, lógico, né? Mas É pode isso ser aí. um. E, aliás, se for do Brito ou se for do Arthur Jorge, é que eu vou ficar mais preocupado ainda, porque o Texas pode ser uma questão de dinheiro. Não, Mas, assim, ó, tem notícia boa aqui. Fala. a única coisa que. É porque assim, a gente fica só pensando besteira nessa hora, né? Porque a gente fica preocupado, né? Com medo de dar tudo errado e a gente se lascar no final do ano porque não contratou o zagueiro. A única coisa que pode, quem sabe, talvez, me trazer um pouco de paz é pensar que para eles fazerem essa aposta, eles devem ter um embasamento aí da fisiologia, do departamento médico, muito grande, afirmando assim, não, fiquem tranquilos que o Pablo está uma máquina. Daqui para frente não teremos mais problemas com o Pablo. É óbvio que eu estou falando com um tom de brincadeira. Mas Não, mas de repente pode ser nessa linha aí também, cara. É brincadeira, mas pode ser. Não, não tem mas como a ciência garantir que o cara não vai se machucar. O cara pode pisar num buraco e se machucar. Mas assim, o cara pode falar assim, cara, com relação à lesão muscular, não tem, já tá 100% e tal, consegue aguentar até o final. Pode rolar isso aí também. Enfim, mas cara, tem um tem que ir lá. detalhe que você citou aí, que, né, que o Botafogo ainda busca o lateral. Eu estou rezando aqui para a gente conseguir trazer esse Vitinho.
que eu acho que ia ser um acréscimo incrível para o nosso elenco. Mas aqui, ó. Mais o quê? O que você ia falar? o que Já eu ia tava achando que era falar é ruim. que eu não me surpreenderia. Vamos supor que essa praga desse time do Burnley aí não libere o Vitinho para o Botafogo, que é esse que é o entrave, né? Parece que o jogador quer vir. Se essa praga desse clube não liberar o Vitinho, quando eu falei do Pablo lá atrás, que eu acho que o Textor ia apostar no Pablo e não ia trazer zagueiro nenhum, eu falei também que não me surpreenderia se o nosso lateral direito, o reforço da lateral direita, fosse o Tietchan. Então, se o Burnley negar o Vitinho, Não. não Já se surpreenda. tira esse baixo astral pra lá. Não vai ser isso, não. Aqui, ó, Botafogo ofereceu 7 milhões de euros, mais bônus ao Burnley por Vitinho e se aproximou de contratar o lateral direito. Essa é uma matéria, tá aqui no Informa Fogo, o resumo, né, é uma matéria do Bruno Andrade, do UOL, que é um cara bem informado, e tem aqui também, né, essa notícia, né, Vitinho quer muito se juntar ao Botafogo e não vai atuar contra o Wolverhampton nesta quarta-feira pela Copa da Liga. Opa! Aí, ó. E Aí eu essa é uma gostei. Aí eu informação gostei. aqui, ó, de um jornalista, né, que acompanha o futebol belga, lembrando que o Vitinho jogou na Bélgica antes de ir No Bruges, para né? a Inglaterra, né? O jornalista, você vê aqui um perfil grande, 115 mil seguidores e tal, e ele falou do Vitinho aqui, né? O Vitinho que não vai enfrentar o Wolverhampton. Deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui, ó. Peraí. Enfim, deve estar um pouquinho mais para baixo aqui, mas a gente viu ali no Informa Fogo e a gente pode confiar no Informa Fogo, né? Que. Opa, achei. Peraí, rapidinho. Não, não achei, não. Mas enfim, tá ali no Informa Fogo que o jornalista disse isso. Não sei se foi ontem, se foi hoje, ou se foi em algum outro veículo de comunicação, mas tem essa informação. Isso aqui é muito relevante, né? O jogador Muito. forçando, querendo vir, né? E o Burnley vai ter que acabar aceitando isso daí, né? Enfim. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas eu acho que esse filme a gente vai gostar, né? E é uma baita contratação. Agora, o Joaquim, você que é o maior hater vivo dos estaduais, hoje saiu a informação Com também no muito UOL, né, orgulho. no blog do Rodrigo Matos, né, que os clubes se reuniram, né, na CBF defendendo mudanças nos estaduais para 2025. Né, Palmeiras e Flamengo envolvidos nisso. A dupla apoia uma redução de datas para os grandes, que são os times da Série A e Série B, mas a ideia não é consensual, há clubes contra. A comissão de clubes é composta por Fortaleza, Fluminense, Atlético Goianiense, Internacional e São Paulo da Série A. Botafogo de Ribeirão Preto e Curitiba da Série B, Volta Redonda da C e Asa de Arapiraca da D. Palmeiras e Flamengo participaram da reunião como convidados. O São Paulo não se posicionou, mas se mostrou disposto a conversar. O Fluminense acha melhor esperar os calendários da FIFA e Conmebol, mas entende que é preciso debater mais. O Fortaleza apoia a ideia de mudança. Clubes das série B e C foram contra. O debate deve continuar na reunião da próxima semana. Com todo respeito aos clubes da série B e C, tipo assim, né, é foda ter que falar isso, né, cara? Mas assim, porra, irmão, não dá pra se meter no que a gente tá falando, que a gente tá falando uma Se coisa muito situa, maior. né? Se É, situa, dá a gente tá licença. falando de uma coisa Pô, muito maior, porque o calendário de quem tá na Série B, quem tá na Série C, não envolve competições internacionais, o Botafogo fazendo dezenas de jogos aí, de e eles não têm Libertadores, jogadores contratados pré-Libertadores, não tem 20 jogadores milhões, 30 contratados de milhões, 20 100 milhões, 30 milhões. milhões. Isso é um debate que, cara, Série A B até beleza, entendo. Agora a C, ficar fora dessa. Mas é uma questão muito complexa e sensível essa dos estaduais, porque eu não acho que os estaduais têm que acabar. Eles têm que ser disputados de uma outra maneira. Né? Eu acho que os estaduais eles são muito importantes, né, para a estrutura do futebol brasileiro. Vários clubes dependem dos estaduais, estão vivos até hoje por conta dos estaduais e geram empregos, né, enfim, despertam aí o interesse de milhares de pessoas, né, que acompanham esses times menores em outros lugares onde não tem time de primeira divisão e tal, assim, entendo perfeitamente. Agora, pô, com essas lesões que a gente tem visto, né, com esses problemas que a gente tem acompanhado, né, de jogos adiados, de jogos que não podem ser adiados, o calendário muito curto ali, né, com pouquíssima margem de manobra, Joaquim.
Quando você chega na fase mais decisiva, o jogador que custou 20 milhões de dólares não pode entrar porque estourou, né? Isso a gente vem assistindo aí com frequência. Cara, não dá para você já iniciar uma temporada com 15, 16 jogos, assim, não dá. Né? O calendário do Fortaleza também é bizarro, ainda tem a Copa do Nordeste junto com o Campeonato Cearense, assim, tem que rever isso daí. E no ano que vem, muito provavelmente, a gente vai ter uma pausa obrigatória, porque tem a Copa do Mundo de Clubes, né? Tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense já classificados. Como é que você vai tocar o Campeonato Brasileiro sem 3 times? Aí depois esses outros 3 times vão jogar quando? Aí vão ficar aí com quantos jogos a menos? Não dá, você tem que parar. Aí na outra temporada tem a Copa do Mundo, né? Que vai ter que parar também. Imagina só, cara, 30 dias de pausa, mais as pausas da data FIFA e os estaduais no meio disso. Cara, chegou um momento que não tem condição, tem que fazer de um jeito diferente. Então, Depp, eu penso o seguinte: eu acho que os estaduais, sim, deveriam acabar. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, eu acho razoável que se encontre ali o meio do caminho, de que quem quer manter o estadual e de quem não quer. Então, a gente acha o caminho do meio e reduz as datas, reduz o tamanho desse estadual. Ao meu ver, o estadual, para se manter vivo, para não acabar de vez com ele tem que se tornar uma espécie de pré-temporada, cara, né, para os clubes grandes, né? Perder essa importância, porque as pessoas falam que o estadual, há anos falam que o estadual não vale nada, aí quando o time perde um clássico no estadual, manda demitir o treinador. Fora fulano, fora Beltrano. Só que é isso que a gente já conversou algumas vezes, não tem cabimento você ter os times da Série A, e me perdoe, me desculpem os times de Série B, de Série C, de Série D, eles não tem que apitar em nada nisso, não tem que dar palpite em nada, porque jogador de Série B, C e D não tem jogador em seleção, jogador de Série B, C e D não tem jogadores de contratos milionários que custam uma fortuna, que quando se lesionam é um desespero para o clube. Você imagina jogadores do nível de Arrascaeta, do Luiz Henrique, do Almada e de tantos outros que a gente tem na Série A aí, né? O Flamengo está trazendo agora mais um jogador custando uma fortuna, o Alcaraz. Você imagina o desespero para o clube quando um jogador desse se lesiona? A gente fica se perguntando por que os jogadores na Europa se lesionam muito menos, por que a gente viu tantos jogadores, tantos craques maravilhosos no futebol europeu que raramente se lesionam. Por que será? Porque eles não têm um calendário alucinado como esse daqui, porque eles jogam em gramados melhores, etc, etc. Então não tem cabimento você expor jogadores caríssimos a um calendário louco como esse, aumentando o risco desse jogador se lesionar. Não tem cabimento você gastar 4 meses do ano pagando salário. Você imagina um jogador que ganha 1 milhãozinho, tem uns aí que já estão ganhando 2 milhões. Um jogador que ganha 1 milhãozinho, ele fica 4 meses do ano disputando o estadual com um salário de 1 milhão, só aí vão 4 milhões. Isso de um jogador, fora todos os outros. Quer dizer, imagina o prejuízo que isso causa nos cofres dos clubes, né? Então, isso me lembra muito a entrevista do Alessandro Brito no Bola da Vez da ESPN, que ele fala que a base do Botafogo tinha uma mentalidade muito assistencialista, né? Ah, coitadinho, aquele jogador Foi ali... o Tairo. Foi o Tairo, né? Desculpa. Aquele jogador ali está em dificuldade e tal, então vamos ajudar ele, vamos renovar o contrato dele na base. Isso é assistencialismo. E o que a gente vê no futebol brasileiro em relação aos clubes da Série D, da Série C, é assistencialismo. Ah, não, coitadinho, se acabar com o estadual, esses clubes vão acabar. Sinto muito, gente. O mundo é assim, os negócios funcionam assim. Quando você tem um bairro ali que tem 3, 4 supermercados grandes, né? De repente, um supermercado menorzinho ali, aquele de bairro mesmo, ele some, ele acaba. E não tem jeito, cara. Você não tem como manter um futebol brasileiro vencedor, saudável, com campeonatos de grande nível, com grandes craques, querendo fazer assistencialismo com um clube pequenininho, que está na Série D. Se esse clube não tiver condições de sustentar, sinto muito. Sinto muito. Agora, você não pode punir, castigar os grandes clubes que fazem o espetáculo, que trazem os grandes craques, as grandes competições para o holofote,
serem penalizados por causa desse assistencialismo com os pequenos. E uma outra coisa assim também, eu acho até que tem que ter um assistencialismo, mas que não partisse dos clubes, partisse da Confederação Brasileira. É isso aí, pô. A Faz Confederação repasse de Brasileira que verba, fatura. inventa algum método de ajudar, né? Não, e até acho que pode ter ali alguma coisa, destinar uma porcentagem dos clubes grandes para os clubes pequenos, uma coisa assim que não faça falta para os grandes, que cada vez tem receitas maiores. O Flamengo, 1 bilhão, né? Imagina só se você faz uma cota receita, ali, 1% dos clubes vai destinado... Que vai para a federação, mas assim, a gente tem que ver melhoria no estádio, no gramado, esse tipo de coisa que eu acho que os grandes poderiam ajudar. Agora, com relação a calendário, isso aí não dá pra gente ajudar, cara. Com calendário não dá. Dá pra ajudar com dinheiro. Eu acho que seria justo os times ajudarem e principalmente a Confederação Brasileira. Agora, com tempo, os grandes não podem mais ajudar com tempo os times pequenos, cara. Não, um tempinho da nossa atenção, beleza, mas assim, um tempo de 4 meses, cara, não tem como. Cara, pô, vamos falar com toda franqueza aqui. Pô, irmão, chato pra caceta, Botafogo e Sampaio Corrêa, Botafogo e Audax, Botafogo e Maricá, Botafogo e não sei quem. Pô, isso não é maneiro, cara, isso não é legal de assistir. Não só isso, Débora. É pior do que isso. Porque além de ser chato pra caceta, como você falou, assistir Botafogo e Boa Vista, Botafogo e Sampaio Corrêa, Botafogo e sei lá quem, isso vale para todos os clubes, para o Flamengo, para o Fluminense, para o Vasco, os times de São Paulo, enfim. Quando chega o brasileiro, que deveria ser o clímax, né, o ápice, a gente morrendo de saudade do futebol, né, como é na Europa, tem um período de férias, quando voltam os campeonatos, estava todo mundo seco de saudade de ver seu time em campo. O brasileiro, quando começa, é o anticlímax, cara. Tá todo mundo broxa, de saco cheio. Assim, primeiro jogo do Botafogo tinha 9 mil pessoas. É claro, ninguém aguentava mais aqueles jogos do Campeonato Estadual, 4 meses aturando aquela tortura, né? E aí o começo do brasileiro, que deveria ser o ápice, o clímax, né, da empolgação do torcedor, é a coisa mais broxante que tem. É verdade. Vamos falar de coisa boa aqui agora. Quero saber a opinião de vocês sobre os estaduais, cara. Eu sei que é foda, de vez em quando a gente até se sente mal, assim, por falar algumas coisas, mas é realidade, cara. É realidade. É triste, assim. Viver é triste, né? Essa é o mundo, o mundo que a gente vive é hostil. A maneira como a gente se organizou, ela não é feliz, né? É feliz só para algumas pessoas. Talvez nem para essas pessoas, mas enfim. Botafogo volta a ter 4 jogadores convocados após quase 60 anos. Meu irmão, o Joaquim me deu um trabalho antes de abrir esse vídeo aqui, porque ele falou, não, mas 95, teve 5 jogadores, então, só que ele se confundiu, na verdade, né? Porque a gente acho que teve 5 jogadores convocados, mas em momentos diferentes, né? Acho que o Túlio e Donizete foram em todas, e acho que naquela época devia ter aquela regra ali, né, de não convocar mais do que 3 jogadores. Aí teve uma convocação que tinha Túlio, Donizete e Iranildo, aí na outra tinha o Sérgio Manuel, até o Jefferson, lateral esquerdo, foi convocado. Mas essa aqui é a informação do GE, né, que pegou ali, né, com o... Deixa eu pegar aqui o nome da pessoa, o coordenador e curador do Museu Botafogo, Ricardo Macieira. Mais de 60 anos que o Botafogo não tinha 4 jogadores convocados. Irmão, isso aqui pro projeto do Textor, cara, é mais uma vitória. A gente já tinha falado do Luiz Henrique, mas a gente passou aí de um time de segunda divisão em 2 anos atrás, né, 3 anos atrás, para um time que tem 4 jogadores convocados para as seleções. E, cara, é só o começo. E, gente, convocação para a seleção não é ruim. É ótimo. Ser vitrine para a seleção não é ruim. É ótimo. Tem que ter um ajuste de calendário para não acontecer o que aconteceu com o Flamengo. Mas eu acredito que depois do que aconteceu com o Flamengo, não só com relação às lesões, mas com relação também à Copa América, as coisas vão mudar e vai ser cada vez melhor você ter jogadores convocados para as suas respectivas seleções. Significa que temos jogadores de alto nível com a camisa do Botafogo e que o Botafogo, sim, é uma grande vitrine, Joaquim, para que os caras venham para cá e possam depois servir, né, realizar o sonho de servir a seleção nacional.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu falei isso aqui algumas vezes. Eu sei que a gente sabe que o torcedor está machucado com essa questão da CBF, então fica na bronca. Aí vários torcedores falam: não quero que o jogador do Botafogo vá para a seleção, eu odeio a CBF. Tudo bem, a gente entende isso. Aliás, a gente também odeia a CBF. Na verdade, a gente não odeia a CBF, né? A gente odeia as pessoas que estão no comando da CBF. A instituição em si não tem culpa. Mas, inclusive, para esse projeto do Botafogo dar certo, precisa que esses jogadores sejam convocados, porque o John Textor era um homem de negócio, gente. Ele não veio para o Botafogo fazer filantropia. Ele é um cara que dá para ver que ele tem. Ele já desenvolveu aquele amor pelo Botafogo. É nítido isso. Ele não é só um homem de negócios ali à frente do Botafogo. Dá para ver que ele gosta do Botafogo. Mas ele é um homem de negócios. E aí, a gente sabe muito bem como é que funciona o mundo do futebol. O jogador que vai para as suas seleções de seus países acabam sendo negociados. E o John Textor vai precisar negociar. Ou vocês acham que o Luiz Henrique vai encerrar a carreira no Botafogo? Não vai. Ele não vai chegar aqui para dar um oizinho lá, tirar foto quando chegar no aeroporto e ir embora. Talvez ele saia daqui campeão. A gente espera até isso, tomara que seja. Mas ele vai sair. O Almada vai sair. Vários outros jogadores vão sair. E para a roda girar, para essa grana entrar, para isso aí funcionar, tem que ter esses jogadores convocados. Agora, é claro que vai ter aí a parte da mídia que não vai dar muita bola para isso, alguns vão até ironizar, debochar, mas o Botafogo está voltando a ser o que sempre foi, né? Para refrescar a memória de quem não lembra, o Botafogo é o clube que tem mais jogadores convocados para a seleção brasileira em todos os tempos, né? Tem tantos jogadores que foram campeões do mundo, responsáveis aí em boa parte pelo tricampeonato, né, da seleção brasileira, que é penta, mas os 3 primeiros a gente pode botar muito na conta do Botafogo e do Santos. Então a gente está reencontrando as nossas origens, e eu acho que é isso, inclusive, que está deixando esse povo doido, né? Que perseguem tanto o Botafogo, o John Textor, todo dia surge uma notícia, parece que fazem questão de bagunçar, desestabilizar o ambiente do Botafogo. É por isso, porque eles estão vendo que esse Botafogo está voltando a ser aquele lá de trás que era temido, que incomodava tanto. Tá mudo aí, Depp. Tava mudo, perdão. É isso, pessoal. Vitinho mais perto. Espero que o Botafogo contrate zagueiro. Espero também que resolvam o problema dos estaduais. E que bom que a gente voltou a ser vitrine para as principais seleções aí. Pô, você tem um jogador convocado, um jogador de ataque para a seleção brasileira, não é brinquedo, não. É isso daí. E quero o Almada na seleção da Argentina. Eu quero nas principais. Eu quero a Almada na seleção da Argentina. O Matheus Ponte sendo convocado para a seleção do Uruguai. Acho que tem tudo para acontecer isso mais rápido do que a gente imagina. É isso, pessoal. Deixa eu colocar aqui o recado da Parimate. Lembrando, aposta não é investimento. Apostem com responsabilidade. Não vão apostar o dinheiro que vocês não têm. E vocês também não vão ficar ricos apostando. Você que curte apostas esportivas, já conhece a Parimate? Não conhece ainda? Então deixa eu contar uma coisa para você. Você sabia que a Parimate oferece margem zero em todas as suas apostas? E o que isso significa? Significa que você está obtendo as melhores odds sem margem de lucro para casa de apostas. Isso garante que você obtenha o valor máximo em cada aposta que fizer. E só a Parimate oferece essa oportunidade no Brasil. E a melhor parte é, se você se cadastrar no site da Parimate usando o meu link que está aqui na descrição, você receberá um bônus exclusivo. Basta usar o meu código promocional ao se registrar. O código é GRITO. Lembrando sempre, apostem com responsabilidade. É isso, rapaziada. Um grande abraço e mais tarde eu tô de volta. Valeu, Joaquim. Valeu.